que acontece é que a criança, na hora do sono, a gente entra e sai do sono profundo, muitas vezes do sono REM. E aí, na hora que a gente superficializa o sono, a gente precisa aprender a entrar no sono REM novamente. Isso também acontece com a gente. Então, o que acontece é que se ela vincula essa volta para o sono REM a nós, a nosso carinho, a nossa presença, ao mamar, a mamadeira, a chupeta, é muito difícil ela fazer esse processo de entrar no sono REM novamente sozinha. E muitas vezes isso faz com que ela acorde muitas vezes, né? Então, o motivo da maioria das crianças que acordam muitas vezes é justo esse, ela não sabe fazer esse processo, né? Então, eu não acho que a gente tenha que largar a criança lá e tchau, meu filho, eu não quero saber. Não, eu acho que a gente tem que ser carinhosa sim, que a gente tem que estar presente, mas a gente tem que passar segurança. Então, primeiro, vocês têm que pensar o que vocês acham que é importante para o sono do filho de vocês, entende? Vocês têm que estar convencidas desse processo. Vocês têm que estar convencidas de que isso é melhor para ele. Que ele dormir a noite inteira, que ele dormir no berço dele, que ele dormir no local que ele está acostumado, isso traz tanta segurança para a criança. Na hora que ela está com sono, ela saber que ela vai para lá, para aquele bercinho, que ela está acostumada, onde fica o objeto, muitas vezes, de transição dela, e que fica ali com ela, e que ela vai dormir, e que na hora que ela acordar, a mãe vai estar lá para poder recebê-la com um sorriso, tá tudo bem, entende? Ela sente essa segurança. O problema é que se nós mães estamos inseguras, a gente está com medo, a gente está achando que ele vai ficar abandonado, que eu tô fazendo mal para ele, que ele vai ficar com trauma, que talvez isso vá causar uma ansiedade, que talvez isso vá causar uma depressão no futuro, sabe? E aí a gente fica insegura e os nossos filhos sentem que a gente está insegura. Porque a gente, sabe por quê? Eles sentem pela nossa maneira de pegá-los, eles sentem pela maneira como a gente fala. As crianças, elas aprendem e elas sentem as coisas pelos sentidos mesmo, não pelas coisas que a gente fala. Mas elas sentem pelo tato, pela nossa voz, pelas coisas que elas escutam. Então, se a gente consegue acalmar a criança, filho, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Não tem problema nenhum você ficar no seu berço. A mamãe não está te abandonando. É importante que você durma na sua caminha, né? Essa autonomia é muito importante. Quantas mães me escrevem dizendo que não aguentam mais as suas crianças de 2, 3, 4, 5 anos que precisam delas para pegar no sono. Isso é muito cansativo. A gente não ter uma boa noite de sono é muito cansativo. E a gente vincular um carinho e uma atenção à criança verdadeira à questão do sono não é necessário. Se você mostra ao seu filho que você o ama, que você tá com ele, que você tá atento, que você tá prestando atenção, que você consegue perceber as angústias que ele tem ao longo do dia, entende? A criança se sente segura com você. Então ela se sente segura e ela, bem, a minha mãe tá fazendo isso por amor, a criança é capaz de sentir isso, entende? Então, de fato, não precisa a criança ficar chorando por tanto tempo, mas você tem que ter feeling, sabe? Você tem que ter feeling. Todos os meus filhos começaram a dormir com 6 meses? Não. Teve filho meu que começou a dormir com 7, teve filho que começou a dormir com 8, teve filho que começou a dormir com 10. O Augusto, porque eu fui aprendendo de fato, né? O que acontece? O Itinho me deu esse todo trabalho. Daí quando eu tive o Antônio também chupou chupeta, mas ele era um bebê muito bonzinho. Eu botava a chupetinha, virava ele pro lado, batia no bumbumzinho e ele dormia, né? Minha mãe falava pra mim, minha filha, nem parece que tem criança em casa, porque nessa época o Itinho já dormia maravilhosamente bem, dormia muito tempo à tarde, ele tinha 1 ano e 10 meses quando o Antônio nasceu, ele dormia super bem à tarde, dormia horas à tarde, ia dormir 8 horas da noite, acordava no dia seguinte, às vezes 10 horas da manhã, porque depois que ele aprendeu o processo, ele pegou gosto pelo negócio, e aí ele dormia super bem, né? E fazia como eu mostrei no vídeo hoje, ele ia dormir feliz, era tranquilaço, e ele era filho único nessa época, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, mas é fácil pra você, porque você tem várias crianças.
Mas eu não tive sempre várias crianças, né? Então o Itinho era filho único e ele dormia sozinho no quarto dele e tranquilo, ele nunca dormiu na cama com a gente.